¿Tiene sonido aquí? Ah, ok. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes por la invitación. Yo estoy aquí gracias a un Twitter de Víctor López, que me invitó a través de las redes sociales y me motivó a venir acá por el entusiasmo que tenía ele por los eventos realizados em épocas passadas. Assim que eu quero felicitá-lo na universidade, quero felicitar a todos os estudantes por o entusiasmo de montar um evento como esse. E assim que hoje saco o polo de Ogilvy, que porto com muito orgulho e com muita satisfação coloco de vocês. Assim que les felicito por todo o entusiasmo. Muchas gracias. Bem, como vocês já se deram conta, eu sou brasileiro, não? E obviamente, quando me pediram para falar de música, a primeira coisa que me veio na cabeça foi explotar minha música, o samba, algo que, obviamente, todos vocês conhecem como uma música alegre, feliz, radiante. E, por algumas razões que, honestamente, desconozco, em lugar de colocar meu título de charla com um samba, como creio que seria mais coerente, descobri um bolero, nem contigo, nem sem ti. Ojalá esse bolero seja a única coisa que les hagan llorar essa manhã e obviamente, não minha apresentação. Publicidade, e obviamente eu sou publicista e tenho que arrancar nosso comentário falando dela, é algo bastante discutido. Há uma série de definições que tentam explicar o que nós fazemos. Uma profissão muito conhecida, muito discutida, mas aunque vocês não lo cream, muito pouco compreendida. Wikipedia, que é nosso dicionário de todos nós que estamos ligados a esse mundo digital, tem como definição essa: técnica de comunicação comercial que intenta fomentar o consumo através dos meios de comunicação. Uma definição correta, sem dúvida nenhuma, mas um tanto quanto lejana daquilo que eu poderia dizer que é o que realmente nós fazemos. Eu trabalho em Ogilvy. Vocês conhecem David Ogilvy? Aos estudantes de comunicação, eu sugeriria que começassem a segui-lo, a comprar seus livros, uma vez que, además de ser fundador de nossa companhia, era principalmente um desmistificador e um valorizador da atividade publicitária. Ele tinha como conceito, dentro um de seus conceitos, de que a publicidade não é uma manifestação artística. Ele sempre dizia, ele era uma pessoa que em seus livros mencionavam coisas referentes à publicidade. E ele, quando falava da publicidade e da criatividade, ele sempre dizia que, quando ele escrevia um aviso, ele não tinha intenção de fazê-lo criativo, e sim que parecera tão interessante que a gente comprasse esse produto. Eu tenho minha visão muito particular sobre a publicidade, não? E essa é o que eu penso, que a publicidade é a única maneira profissional e divertida que nos autoriza de falar mal da competência sem correr o risco de ser preso. Pero, independentemente de como possamos nós definir essa profissão, sem dúvida nenhuma, ela se basa na comunicação. A comunicação entre um produto e seus consumidores, de uma ideia e seus consumidores, e obrigatoriamente, para nós outros, felizmente, e em Latinoamérica, essa comunicação gira ao redor da emocionalidade. Emocionalidade que sempre foi um tremendo ferramenta de comunicação entre todo aquilo que se quer anunciar. Algo que difere um pouquinho de países mais racionais que nós outros, mas não por isso mais inteligentes,
pero que, com alegria, nós vemos que a atividade publicitária, inclusive nesses países, vem, de certa maneira, indo nessa direção, que, pelo menos dentro de meu ponto de vista, é algo positivo para o ser humano, porque eu honestamente creio que uma sociedade tem que ter uma dose muito mais grande de emocionalidade do que racionalidade, porque isso eu creio que é um dever de nós outros como seres humanos. Mas essa emoção nos dá a possibilidade de nos transformar em aquilo que nós chamamos os paraísos dos sentidos. A comunicação usa e abusa de todos os sentidos. E, sem dúvida nenhuma, de los primeiros que nós utilizamos é o sentido da visão. O ser humano, desde seus primórdios, utilizou esse tipo de comunicação. Não sou arqueólogo, mas por a informação que tenho, através de minha querida Wikipedia, quizás as cuevas de Altamira foram a primeira manifestação artística do ser humano que tinha como finalidade comunicar. Uma comunicação visual que nós outros, os publicistas, usamos e abusamos. Como esses 2 avisos criados aqui por Ogilvy, Colômbia, onde, sem dúvida nenhuma, o simples contato visual é mais do que suficiente para estabelecer aquela comunicação que nós estamos buscando. Mas vocês não me pediram aqui para falar sobre a visão, me pediram para falar sobre outras coisas. E, sem dúvida nenhuma, o poder da visão e da comunicação visual na publicidade é algo tão importante, tão interessante, que, quizás, isso fora tema de um próximo evento que Sinergia se predispusesse a realizar. Pero, para simplificar, eu considero que a imagem é tão sugestiva para transmitir mensagens que, inclusive, a palavra. Isso não creio que não é nenhuma novidade para nenhuma das pessoas aqui presentes. Se escutou e se escuta de que uma boa foto é mais importante que mil e umas palavras. E, infelizmente, em las coisas, digamos, pouco agradáveis que tem em nossa sociedade, a melhor maneira de transmiti-la, ojalá, para fins positivos, é através da imagem. Pero a palavra, como argumento, nos dá a possibilidade de remitir em nossa cabeça imagens. E, sem dúvida nenhuma, eu diria que essa é uma das principais razões por la qual sempre há afirmado que o meio rádio, é meio de áudio com grande carga visual. Essa reflexão que tenho eu sobre a rádio, é a possibilidade de transmitir imagens através do sonido, me dá pé para dizer de antemano algo que está diretamente vinculado com o tema que me pediram hacerlo. Quando de comunicação se trata, as divisões que hacemos entre fundo e forma, e também entre o auditivo e o visual, são, até certo ponto, fictícias, porque nossa audiência, que são nossos consumidores de nossas mensagens, sejam espectadores ou consumidores, percebem estas mensagens de uma forma integrada, como um conglomerado e não como uma somatória de suas partes. Isso me parece extremamente importante para o desenvolver de lo que eu penso, da importância da música na atividade publicitária. Antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a rádio, não? Sem dúvida nenhuma, é um meio auditivo por excelência, onde a música e a palavra imperam, poderíamos dizer assim, sobre todos os demais sentidos de uma forma muito espacial. É curioso, eu considero a rádio um dos meios mais potentes da comunicação, por várias razões.
A rádio é o único meio de comunicação que nos dá a possibilidade de fazer duas coisas, não? Então, nós manejamos e escuchamos a rádio. Bem, agora não é o único, não? Porque agora hablamos por teléfono e há esta gente que tuitea enquanto maneja. Pero, falando do lado positivo, a rádio nos ajuda nesse momento, quando nos encontramos em um trancão aqui em Cali, como passei 2 vezes essa manhã para chegar à universidade de vocês. É um meio que acompanha a ama de casa quando realiza seus trabalhos. E, sem dúvida nenhuma, também é uma espécie de break que todos nós temos quando desenvolvemos nosso trabalho. É um meio extremamente importante, extremamente possante para comunicar nossas ideias, porque é um meio que nós estamos todo o dia com eles. E uma das paradoxas da publicidade é que um meio que nos dá tanta possibilidade de criatividade é tão mal utilizado. Pero, voltando a falar na rádio e esse contexto de um provocador de imagens, creio que um muito bom exemplo é essa película, Bebê de Rosemary. Vocês, quando me refiro, obviamente, a essa fabricação de imagens que nós temos em nossa cabeça. Vocês conhecem essa película ou não? Não? Bem, eu sugeriria que lo visse porque é um peliculão. Foi o diretor Polanski, antes de ele se involucrar com os problemas que teve em Europa. E era a história de uma chica, ou de Mia Farrow, que era a artista principal, de um bebê que era possuído por demônio, não? Há uma toma, ou melhor, uma sequência extremamente importante, onde ela entra em sua habitação e encontra a cuna de seu bebê coberta de telas negras, não? Sem alterar a expressão que muito glacial que tem Mia Farrow, essa artista, em uma toma fundamental, diz isso, que han hecho a mi bebê. E sem mostrar o que realmente havia ocorrido com seu bebê, se brotaram aí, e isso estou seguro, a todos que assistiram a essa película, um sem número de experiências visuais. Assim, nós podemos dizer que, sem ver o que via, supostamente Mia Farrow, todos nós imaginamos um bebê terrorífico criado por Roman Polanski. O que eu acabo de narrar para vocês, sem dúvida nenhuma, se parece muito mais a um ato radiofônico, porque, sem dúvida nenhuma, a explotação da imagem, que seria obrigatoriamente mostrar um bebê aí, todo possuído por Satanás, nos dá a possibilidade de fazer exatamente o que faz a rádio, sonhar e imaginar. E, sem dúvida nenhuma, isso ocorre porque, felizmente para todos nós outros, nossa capacidade imaginativa é quizás a coisa mais maravilhosa que podia o Criador ter dado ao homem. Assim que eu poderia dizer que a rádio é um meio tão visual como aqueles onde a imagem está presente. A diferença, quizás, entre a rádio e a televisão, ou a internet, para dizer outros dois meios, é que o monitor da pantalla da rádio não está de frente de nossos olhos, sino detrás de eles, em nossa cabeça. A rádio, dentro de meu conceito, guarda similitudes bastante significativas com um dos meios mais hablados, discutidos, apreciados e odiados do momento. Ao igual que a internet, a rádio possui uma poderosa capacidade de adaptação e principalmente de uma resposta rápida, flexível. E algo muito importante, a rádio, assim como a web, dá a possibilidade de segmentar as mensagens, as audiências. E assim,
eu diria que a web inaugurou uma nova era da rádio, uma nova era da comunicação das massas e, por que não dizer, do consumo massivo. E, además disso, dessa reciprocidade, essa possibilidade de eu conversar diretamente com uma determinada persona, tanto a web como a rádio permite aquele contato imediato, eu diria de persona a persona. A internet, através da interatividade que obrigatoriamente o meio dá, e a rádio daquela convivência amistosa que nós outros sempre temos. E como dizia atrás, é um meio extremamente criativo, porque nós outros usamos, e ojalá usamos bem, a imaginação da pessoa que nos escuta. Uma coisa fantástica. E aí tem uma paradoxia da atividade da rádio. Um meio que nos dá a possibilidade de desenvolver o que seja, em termos de criatividade, sem termos que nos preocupar com o custo. É o meio que, sem dúvida nenhuma, é mais mal utilizado em atividade publicitária, em qualquer lugar do mundo. É algo que, obrigatoriamente, nós temos que analisar. A rádio solamente floresce no que se respeita à criatividade em los eventos publicitários. E lo florescem por uma coisa sencilla. É o meio onde mais facilmente se pode fazer um trucho. Vocês entendem o que é um trucho, não? Uma publicidade que não existe, uma publicidade que solamente se faz para ganhar prêmio. Então, aí a rádio floresce. Por isso, nós prendemos a rádio em Cali, em Bogotá, em Brasil, em USA, em Venezuela, em qualquer lugar. Vocês vão ver a mediocridade que existe nesse médio. Infelizmente, esse crime não é somente com a rádio. Nós também matamos com a música de los jingles mal hechos, rocks para estações de rock, mais sonido para o sonido, sem tomar em conta, isso é muito importante para vocês que querem e pretendem ser colegas de nós outros em um futuro, sem tomar em conta que a comunicação perfeita, principalmente a radial, se logra por el contraste dentro de seu próprio ambiente, para que se destaque do resto. Isso é extremamente importante, porque essa é uma das maneiras, diria eu, mais positiva para se estabelecer aquilo que nós outros temos ou levamos em consideração de lo que é a comunicação. E entrando diretamente em tema, falando obviamente da música, eu diria que a música na publicidade é, sobretudo, um dos componentes de maior importância. O que lhes pareceu esse comercial? Digam. Não foi criado por mim, assim que se não lhes gostaram, não há nenhum problema. Muito bonito, não? Pero faltou algo, não? Não lhes pareceu? Mirem agora.
Bastante diferente, não? Sim ou não? Estão de acordo comigo? Creio que falar sobre o poder da música para despertar emoções, evocar recuerdos e criar essa atmosfera que nós poderíamos dizer ideal para ser uma comunicação, é mais ou menos óbvio, não? Eu creio que todo mundo sabe da importância da música, não? Pero é muito importante passarmos por experiências para se ver como funciona a coisa. O dia de ayer, eu perdi um perro que foi mordido por uma culebra em minha casa e morreu. E eu sou casado com uma artista e ela me hizo um vídeo que está em YouTube, que se chama Amor de Perros. E esse vídeo me emocionou principalmente por a música que ela colocou. Assim que nós adquirimos essa experiência e sentimos a importância da música todos os dias de nossa vida. Recentemente, quando nosso amigo Freddie Mercury completou 65 anos de idade, tinha a mesma idade que eu, que nesse momento era acompanhado por Dudo, para celebrar com Googles, desenvolveram um vídeo com uma música, obviamente, em YouTube. E em um dia receberam dezenas de milhões de visitas e comentários. Eu creio que isso, sem dúvida nenhuma, a participação, a involucração, o carinho, o interesse e outras coisas mais que se poderiam desenvolver são suficientes para comentar o valor e a importância da música em qualquer coisa de nossa vida, principalmente na comunicação. Podemos dizer que grande parte dos gênios da história da humanidade han sido músicos. E isso é uma maneira bastante característica de identificar não somente a importância da música, como também a necessidade de uma excessiva dose de criatividade para desarrollá-la bem. A publicidade vem utilizando de uma maneira bastante exitosa em muitos casos e bastante pouco exitosa em outros. Para sermos positivos e recordar meu amigo Mercury, é bueno falar um pouquinho do evento musical que realizou ele nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Freddie Mercury e outros artistas que porventura podem existir por aí têm muito claro o trabalho que fazem e principalmente a função que executam em lo que se refere à atividade publicitária. Eles sabem para que estão colocando seu valor e sua capacidade criativa em la atividade publicitária. Reconhecem que esta capacidade criativa está aí colocada com uma finalidade bastante específica, que é vender. Muitos de vocês, principalmente os estudantes de comunicação, podem questionar essa característica de nossa atividade publicitária, não? De vender. Les parece um tanto rudo mencionar isso, pero a atividade publicitária foi feita para vender. Vender um produto, como aqueles que vocês me regalaram e que los vou muito gentilmente levar a minha casa e comer aí com minha harina pan e com farofa brasileira, pero também responsável por a venda de ideias, venda de conceitos, pero estamos vendendo. Eu, por exemplo, admiro a capacidade criativa das pessoas que desenvolveram a comunicação de Colômbia, não? Estão vendendo Colômbia, mas estão vendendo de uma maneira espetacular. E eu felicito realmente os criativos que desenvolveram essa campanha, dizendo que o único risco é se quedar. Realmente agarraram o touro por las hachas, não, como se diz em algum lugar, que eu não me recordo bem. Pero regressando à música e vendendo e deixando bem claro esse conceito um pouquinho peseteiro de que nós outros vendemos coisa, não? Falar um pouquinho desta figura, Mozart, Wolfgang Amadeus
Mozart. Vamos pensar e usar nossa criatividade por momento para que ele recebeu um encargo de Sua Santidade, o príncipe arzobispo de Salzburgo, que o contratou para não desenvolver uma missa ou a parte musical de uma missa para sua corte, e sino para desenvolver uma série de jingles promocionando uns doces, não tão ricos como os que comia cá, elaborados por la abadia de Santa Gertrudes, uma comunidade de monjas de Alto Baviera, cujas vendas veniam bajando assustadoramente. Eu perguntaria a vocês, esse gênio da música, Mozart, havia sido menos artístico em resultado de seus jingles? Mozart lhe haveria puesto menos paixão a seu trabalho para vender os dulces? E, por último, será que ele houvera discutido menos com o arzobispo? Eu, honestamente, creio que não. Creio que Mozart, com toda sua capacidade artística, todo o seu valor sentimental, houvera hecho os jingles mais fantásticos do mundo. E hoje, passados anos e anos, estaríamos vendo estes jingles como um dos top 10 do Billboard da música acadêmica. Isso é realmente o que eu penso. E falando de los doodles, Googles, me hace recordar que a música, ou melhor, a indústria da música, é em el presente momento, uma das mais ressentidas da chegada das novas tecnologias. Vocês perguntariam por quê. E eu desenvolvi aqui um esquema que me pareceu bastante interessante. Em los anos 90, quando eu me despertava, prendia a rádio e escutava uma canção, não tinha nem ideia de quem era. Às 11h30 da noite, eu escutava novamente a canção que me gostou, me quedo dormido e todavia não sei quem é o músico. Hoje, com o mundo da tecnologia, das redes sociais e toda essa problemática que nós estamos enfrentando, eu às 9 da manhã me desperto e escuto uma canção e tampouco tenho ideia de lo que quem conta. Busco em Google as duas frases que me recuerdan de la canción. Voy para el YouTube, veo el video de la misma. E como é grátis, veo 4 ou 5 vezes. Entro em Wikipedia, leio a história completa da banda, seu lado positivo, principalmente o negativo, me fascina, etc, etc. E legalmente, barro todas as canções que me gostaram dessa banda. Sim ou não? Toco a canção em vídeo, juegos com instrumentos, músicos, etc, etc, com tudo isso por aí. Às 11h30 p.m., ver o grupo que toca a canção em um programa, se nós estivéssemos em Venezuela, tipo Buenas Noches de Globovisión. Agarro mi BlackBerry, le tuiteo a todo el mundo que o grupo, em realidade, apesta. ¿Qué les parece lo que vienen enfrentando los músicos o las personas que viven en el mundo de la música con la situación? Ese apesta es tuiteado para 1000 seguidores que obrigatoriamente motivados por lado negativo e também obviamente por la falta de criatividade desse cantante, vão triplicar, quadriplicar, multiplicar esse conceito de um tuiteiro a respeito da música. E o conjunto vai se dedicar a trabalhar em outra coisa. Provavelmente vai trabalhar em publicidade.
efetivamente, a publicidade e a música sempre han conformado uma combinação extremamente poderosa, não? Eu diria que desde que nossa profissão nasceu, com exceção da primeira manifestação, porque dizem que a primeira manifestação publicitária foi criada por a Igreja Católica, não? Em um aviso, onde convocavam um concílio. Pero, na maioria dos casos, sempre tive la mano em la música, não? Pero, desde meu ponto de vista, essa união tão estreita e tão necessária e tão importante, fazem que muitos de nós comecem a plantear uma espécie de dependência, não sempre positiva, entre ambos elementos. A publicidade depende da música e a música depende da publicidade, não? Quer dizer, nós vimos aí os videoclipes e outras coisas parecidas, como uma necessidade da comunicação atual, não? Eu já não posso mais transmitir emoções somente por el ouído, eu tenho que usar a visão, não? Eu tenho um conceito muito claro, e espero que vocês me entendam. Eu considero que a música é complementária, e a publicidade obrigatoriamente deve contar com ela, não? Pero não creio, honestamente, que a presença não deve ser sempre determinante. Como todos nós sabemos, qualquer tipo de comunicação se basa principalmente em dois elementos, não? A informação e sedução. Isso é a básica de nossa atividade publicitária, não? A informação apela a nosso aspecto racional. Compre esse produto porque ele tem uma quantidade X de vitaminas, hace bem para a saúde, não tem produtos negativos, pero a sedução se dirige a nosso lado emocional. Esse produto não engorda. Vem a complementação, hace bem para a saúde, tem vitaminas, pero o lado da sedução não engorda, te mantém linda como sempre. E sem dúvida nenhuma é óbvio dizer que a sedução obrigatoriamente sempre é unida, sempre é acompanhada de uma boa música, não? Porque sem dúvida nenhuma a música tem esse problema de sedução, não? Um chico quando vai ter sua primeira cita com sua futura novia, ele sem dúvida nenhuma sempre la leva em um lugar onde tem uma música romântica. Sim ou não? A los homens presentes. Se não lo hacen, e eu tenho bastante experiência nisso, não porque por a idade que tenho, não? E les aconselho a hacerlo. A música tem esse poder de involucrar as pessoas e de criar aquele sentido romântico que todos nós buscamos para esses momentos, não? Por isso, eu diria que a publicidade, apesar de que, de certa maneira, tem que estar sempre pegada à publicidade, é fundamental que nós saibamos bem utilizá-la e dar em la música aquele valor e a presença equilibrada que nós estamos buscando, não? E sem dúvida nenhuma, ter a música como uma finalidade específica de ter um fim específico, que é promover a venta, e mais uma vez aqui regresso a mi ponto, não? De lo que nós estamos pretendendo fazer. Vender Colômbia como um país maravilhoso, onde a violência é coisa do passado. É decir, devemos ter cuidado de que a música não tenha um protagonismo tal que nos desvie de nossos verdadeiros objetivos ou que se coma nossa mensagem. E um muito bom exemplo é o comercial do país de vocês. O risco é quedar-se. Essa é a mensagem principal. Mas como se chegou nessa mensagem? Através de imagens maravilhosas, de testemunhos, inclusive de uma brasileira, mas tudo isso cercado de uma música, cercado da música de Colômbia,
que cria aquele vínculo emocional que vocês buscavam para vender o país em que vivem. Eu, em todas as possibilidades que tenho de conversar com os estudantes, sempre digo que a publicidade, uma das coisas mais fantásticas de nossa profissão, é que nós não temos fórmulas mágicas. Não temos um blue book que responde às dúvidas e perguntas e principalmente inquietudes que nós podemos ter. Pero, como me trouxeram a Cali, eu me vejo obrigado de dar a vocês alguns, digamos, tips de lo que poderia ser a publicidade com a música. O primeiro deles é que a função principal da música é fixar o recuerdo mediante a repetição. Distintas melodias produzem diversas sensações. Tanto a música como a letra influem na audiência. E por que não dizer que a música é uma grande ferramenta quando tem um sólido reason why? O que significa isso? Quando a música está colocada aí por uma função específica. Quando a música está colocada aí para ser parte integrante de uma comunicação que se quer ser. E simplesmente não está aí por el fato de musicalizar por musicalizar. E sem dúvida nenhuma, como ocorre com todo o que hacemos nós na atividade publicitária, sua presença deve estar justificada dentro de uma história. Nós, na atividade publicitária, vivimos em aquilo que nós chamamos de mundo da saturação. Nossa companhia, através de One for One Coimbra, ou One for One Worldwide, hizo um chequeio nos Estados Unidos a respeito da saturação. E constatamos, com bastante preocupação, de que 15% dos entrevistados creiam na atividade publicitária. E 70% deles estariam dispostos a colocar uma caja para impedir que se chegassem à atividade publicitária a seus televisores. Em Venezuela, o controle remoto dos televisores chama-se Matacuña. E realmente todo mundo cambia, infelizmente, o canal que está vendo, em um momento que tem uma atividade publicitária. E tem isso por la saturação. Em Venezuela, por exemplo, um ser humano que completou 18 anos foi exposto a 140 mil comerciais de televisão. E uma pessoa que, ao momento de se despertar e regressar a sua cama para dormir no final do dia, foi exposto a mais de 100 meios de comunicação massiva. Isso é uma saturação. E consequentemente, não? Essa saturação nos cria aquilo que se chama rechaço à atividade publicitária. Vocês conhecem esse senhor, McLuhan? Não o conhecem? Importante conhecê-lo. É um grande pensador dos anos 60. Ele dizia, em aquela época, com o boom de los meios de comunicação e a importância e a influência que tinha esses meios, de que, em aquele momento, não, o meio é a mensagem, não? Pero, com minha modéstia, obviamente, como eu vou contrariar a um pensador como McLuhan, pero isso era nos finais dos anos 60. Hoje, sem dúvida nenhuma, a mensagem é a mensagem. E o meio, seja a rádio, a televisão, a web, é simplesmente o transmitador dessa mensagem. Ojalá os futuros publicistas que me escutem levem em consideração isso e entendam que para eu comunicar, eu tenho que ter um conteúdo. A música, a imagem, é o adorno, mas a comunicação se faz com a ideia que se quer transmitir. E sem dúvida nenhuma, essa mensagem tem sobretudo uma intenção, comunicar-se com esse usuário. Eu diria que, se bem as marcas falam de valores e emoções,
e a música, sem dúvida nenhuma, é um tremendo meio de transmiti-lo em um mundo saturado como hoje. A publicidade, repito, vive, sobrevive e se desenvolve basada unicamente em fortes e grandes imagens. E, sem dúvida nenhuma, quando a música apoia uma grande imagem, ela é muito mais que bem-vinda. Agora, isso é importante. A música não deve competir com a imagem, nem com os verdadeiros objetivos da publicidade. Ela é parte dessa comunicação. E assim, para finalizar, não? Com esta charla, que ojalá não tenha sonado como um bolero, que, totalmente contrário da música brasileira, provoca normalmente um sofrimento de um homem que foi abandonado por uma mulher infiel e outras coisas parecidas, não? Melodias envidiáveis, porque, sem dúvida nenhuma, eu, quando venia para cá, Luísa me falava de umas músicas que publicitavam, melhor dizendo, ou comentavam calles famosas de Cali, não? Infelizmente que eu não las conhecia, nem a música nem a calle, pero me pareceu simpático escuchar por la radio a música que se tocava aí, não? O bolero é um transmissor de saudosismo, de nostalgia, não? E assim, para concluir essa charla, e obviamente agradecer a presença de vocês, eu poderia terminar cantando um tremendo bolero que se diz: somos novios, ou não sou tua esclava, tu me haces falta, te odio e te quero. Esse é um boleraço, não? E, sem dúvida nenhuma, uma vez que eu sou um péssimo cantor, e não se preocupem, porque não pretendo fazê-lo, um bolero chamado Silêncio, que eu, às vezes, levo em consideração. E, principalmente, como eu sou um publicista, não? Mencionar aqui, não me vendo, e também vou vivendo já de tus mentiras. Felizmente, não me propus a cantar, porque, sem dúvida nenhuma, seria um final trágico para mi charla. Muchas gracias. Ahora que hago, me voy.